Salve, salve, galerinha! Eu voltei com o episódio 2 aqui com o nosso queridíssimo Drauzio, o mestre dos magos, o nosso mestre careca, falando sobre a Legalize da marihuana. Vamos pro episódio 2 agora, eu vou dar um play pra vocês. Você está me acompanhando aqui pela Twitch, você sabe que eu tô fazendo tudo errado e gravando os vídeos tudo picado, tá? Pra já ir pro formato lá, pra jogar no YouTube e tal, do que eu ficar fazendo uma live de hora e depois tem que ficar clicando esse vídeo. Eu estou com preguiça, certo? Então, assistindo de picadinho, episódio 1, episódio 2, vou tentar nomear tudo bonitinho aí, pra ficar organizado pra vocês. E se você tá no YouTube, se inscreve aí no meu canal, segue a gente, ativa a notificação, clica no sininho aí e tudo mais. Vou botar emoji, vou botar porra nenhuma aqui agora, que isso, com o tempo a gente vai fazendo, né? Mas, vamos aí, tamo junto. Vou dar o play aqui no vídeo pra vocês, espera aí. Drauzio Careca, Drauzio Careca. Episódio 2, a brisa. Efeitos. Quais os Peraí, volta aí. riscos de criar... Corta, Drauzio. Como a maconha age no cérebro? Como que ela age? Seus efeitos. Quais os riscos de criar dependência e de causar danos aos usuários? Quem pode e quem não pode usar a droga? Na busca de uma reflexão imparcial sobre o assunto, isentos de ideias preconcebidas, vamos ouvir as opiniões de dois estudiosos que defendem pontos de vista diferentes. Conversei com o Dr. Valentim Gentil, professor titular da cadeira de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e com Renato Fileve, pesquisador do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas. É isso aí, caralho. Vai procurar gente que sabe do que tá falando, certo? Vamos no zap. Já falei pra vocês, não quero o zap aqui não. Fonte, vozes da minha cabeça. É informação, caralho. Renato, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Prazer. Bem-vindo aqui ao laboratório. Esse Drauzio de Chaba. que a maconha provoca no cérebro se mantém por muitas horas nas primeiras vezes que a gente usa. E depois ele vai diminuindo. Por que acontece esse tipo de fenômeno? Esse é um fenômeno, né, que é conhecido como tolerância. No caso da maconha, por exemplo, o usuário inicial, ele fuma um pouquinho e não consegue parar de rir de tudo. E isso, ao passar do tempo, não sei se felizmente ou infelizmente, a pessoa ela perde esse efeito, né? Como a larica, por exemplo, também, né? A larica nas primeiras Na cara desse rapaz bonito é uma aí, coisa que incontrolável, a pessoa come qualquer coisa. é bonito, E só o cabelo depois dele de hoje. usuário habitual, um usuário rotineiro, ele Até perde a fome, às ele vezes. até perde a fome às vezes, né? E eu quero te convidar para o evento 2033. Aí você me quebra. Esse evento é discutir o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Existem estudos que mostrem os mecanismos que explicam por que alguns conseguem usar maconha até com certa frequência, mas ficam meses sem usá-la, enquanto outros passam para o uso diário. A gente tem que tentar entender através de 3 fatores, que é a droga que ele está usando, o contexto que ele está inserido e o indivíduo que está fazendo aquele uso. Sem essa tríade, né, do biopsicossocial, a gente não consegue falar a culpa é da droga, ou a culpa é do indivíduo que tem uma predisposição genética, ou a culpa é um contexto de vulnerabilidade que aquela pessoa está inserida. Então, tem Vocês falam, tá ligado? Que muita gente aí vem e fala grossa, é o vozes da minha cabeça, né, meu? Pô, porque o meu primo usa maconha e aí ele vendeu as coisas tudo da casa. Provavelmente seu primo usa um Kraken, né? Não usa uma maconha, porque nunca vi ninguém ter as coisas de casa pra comprar maconha. Mas aí, o exemplo eu na minha família não vale pra todos os dias, não vale pra todos os usuários. Tem gente que fuma todo dia, tem gente que fuma 6 em 6 meses. Eu fumo quando eu vou num rolê. Eu fumei 2 vezes na minha vida. Não é um negócio que você vai ficar viciado, vai ficar. Eu também tô no voz da minha cabeça, entendeu? Mas tô aí seguindo a base do nosso queridíssimo amigo que tá falando. Vou deixar ele falar que ele vai ter. Ele entendeu, né? Nas achismos, diria queridíssimo Maurício Meirelles.
Tem que analisar 3 fatores para tentar entender por que há um comportamento compulsivo relacionado a uma substância X ou Y. Muitos dizem que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas, cocaína, heroína, crack, etc. Isso é um mito ou alguma comprovação científica? Não, é um mito. Se for assim, né, outras substâncias são usadas de maneira muito anteriores, epidemiologicamente, do que a cannabis. Um exemplo disso é o tabaco, o álcool, né? Cannabis eu achei. Cannabis. São substâncias psicoativas que causam motivação, que causam euforia. Isso é uma questão muito mais da ilicitude da maconha, que está vinculada a outros tipos de drogas, né, do que aos efeitos farmacológicos da maconha em si. Valentim, vamos começar assim, falando um pouco sobre o efeito farmacológico. O que acontece quando eu dou uma tragada num cigarro de maconha? Tudo que você inala chega rapidamente no cérebro. Quando chega um bolo de fumaça de uma preparação de cannabis, uma das quais é a maconha, você está bombardeando o seu cérebro com substâncias que interferem com esses sistemas endógenos que estão ali para autorregulação. Algumas dessas substâncias contidas na fumaça atuam produzindo efeitos psicotogênicos, ou psicológicos, ou psicofarmacológicos. A maconha no Brasil é fumada assim, em larga escala, podemos considerar a partir dos anos 60, pelo menos, né? Isso, só que ela foi evoluindo. Pegando só os 2 canabinoides principais, THC e canabidiol. A maconha dos anos 60 tinha mais ou menos 1 para 1. A maconha legalizada no Uruguai tem 15 para 0. Como Só pra gente pegar a referência ali, o nome do doutor. Coleta americana. Peraí. Ah, beleza. Minha mulher liga pra mim do quarto e eu tô aqui fora no quintal e ela me liga. Você vê como é que são as coisas, hein? Eu ia voltar aqui, né, pra gente ver. Dá um time, dá um time. Perdido, gente. Tô perdido. Me ajuda. Dá uma voltadinha um pouco mais pra aparecer o nome dele, que eu tava bem na frente, com a minha carona. os canabinoides principais, THC e canabidiol. A maconha dos anos 60 tinha mais ou menos 1 Não era o nome dele. A maconha legalizada no Uruguai tem 15 para 0. Como esse THC é o agente mais perigoso do ponto de vista psicofarmacológico, você multiplicou o risco em relação àquela dos anos 60 15 vezes. O que nós estamos vendo são os efeitos crônicos do pessoal que usava uma coisa muito leve perto da coisa atual. Quando você tem um usuário que começa muito jovem, com 12 anos, 13 anos, comparado com aqueles que começaram mais tardiamente, há diferença no efeito? No efeito agudo, sim, e no efeito crônico, sim. Na fase da puberdade até os 25 anos, 22, 25 anos, o que você tem é quando você interfere nesse sistema endocannabinoide, você está interferindo na reprogramação dos sistemas neuronais que são responsáveis por transformar o cérebro de um adolescente no cérebro de um adulto. Quando você interfere na adolescência com o sistema endocannabinoide, parece que o que você produz é um desajuste nessa reprogramação, que as pessoas chamam de poda sináptica. Aí você tem alterações cognitivas, de aprendizado, memória. Você tem alterações agudamente também dos processos de tomada de decisão, tempo de reação. Então, você aumenta riscos agudamente de acidentes, de intoxicações. Você tem prejuízo escolar, você tem prejuízo na capacidade do desenvolvimento. Tá dizendo é pra você, garotinho menor de idade, não ficar fumando a canabinha. Faz mal. Sim. O cérebro lá na frente. Vai falar pra pessoa maior de idade, tá? Vai. 200 mil. Pra vir no Ed, na... 1 milhão, mais 1 Eu vou milhão. contratar o YouTube Premium, hein? De raiva. Muitos desses efeitos que acontecem no indivíduo muito jovem, aparentemente são irreversíveis. Se você olhar, então, o mais grave desses efeitos, do ponto de vista de um psiquiatra,
é a deflagração de um quadro de esquizofrenia. Claro que a maconha sozinha não causa esquizofrenia, mas você junta a maconha com vários outros componentes genéticos e outras vulnerabilidades, e você tem a antecipação do início do primeiro surto psicótico em 5 a 6 anos, dependendo da concentração de THC na substância utilizada. Eu, como médico, como psiquiatra, vendo e atendendo alguns desses garotos, eu fico preocupado com a prevenção primária, que eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer para coisas que dão lesão irreversível. Muitos psiquiatras relacionam o uso Cara de que dá cara maconha dos com homens. transtornos psiquiátricos importantes, esquizofrenia, síndrome do pânico. Em que eles se baseiam para tentar estabelecer essa relação? Eles se baseiam através da experiência clínica. Nossa, mas eu recebo tantos dependentes de maconha no meu consultório, mas a gente tem que lembrar que 9 em cada 100 usuários de maconha se tornam dependentes de maconha. E os psiquiatras, eles têm o contato de fato com as pessoas que estão doentes, que estão procurando ajuda. O nível de THC nas maconhas, né, por aí, vem aumentando da década de 70 até hoje. E o número de usuários também aumentou. Então, se essa relação fosse direta, de causa e efeito, o número de esquizofrênicos também deveriam aumentar. E o número de esquizofrênicos permanece estável ao longo do tempo, né, mostrando que a maconha não é um fator causador da esquizofrenia, mas sim, para uma pessoa que tem uma predisposição, que tem parentes próximos na família, ele pode ser um deflagrador da crise, de um cenário mais crônico e ser problemático para a vida do indivíduo, né? Ou seja, a maconha em si não causa esquizofrenia. O que acontece é que vários pacientes que já têm casos clínicos com esquizofrenia buscam auxílio, aí o psiquiatra pergunta para ele, você faz uso da maconha? Eu faço uso da maconha. Aí uma coisa foi correlacionando a outra, mas não quer dizer que a maconha vai causar a esquizofrenia em você. Já tiver uma predisposição, fizer o uso muito frequente na adolescência e tudo mais, é um caso de formação ali do seu cérebro ainda, né? Ainda tá, eu não sou nenhum cientista, né, também. Mas e aí pode acarretar em piorar o seu caso de esquizofrenia, mas se você não tem uma predisposição à esquizofrenia, não vai ser a maconha que vai causar esquizofrenia em você. É a minha interpretação do vídeo. Também, cada um faz a sua, se você gostou, deixa aí no comentário aí o que você acha, se você odeia, se acha que o cara tá certo, se acha que o psiquiatra tá certo, se está certo, tá certo, se o Drauzio tá com a careca bem ilustrada hoje. Deixa aí a sua opinião aí no comentário. Renato, você acha que na eventualidade de haver uma legalização da venda de maconha, isso obrigatoriamente implicaria num aumento do consumo, numa disseminação do uso? Eu penso que é o contrário, sabe? Eu acho que se regulamentar, a gente vai poder, através da informação, através da fiscalização dos postos de venda, orientar com que jovens não façam uso, porque de fato, né, a gente não sabe o que pode causar num cérebro em desenvolvimento um uso de um agente externo, né, a longo prazo. Isso é uma dúvida que a neurociência ou a pesquisa, né, ela não tem ainda ferramentas metodológicas para acompanhar e de fato confirmar que algum transtorno a longo prazo foi ocasionado em decorrência do uso da maconha. A gente não sabe o que vai acontecer. Só voltando aí no que ele falou ali, o Drauzio questionou o fato do que aconteceria se legalizasse a maconha ali hoje aí no Brasil, o que ia rolar e tudo mais. Vou indicar para vocês aí uma série que eu acho muito, muito interessante, que ela trata exatamente sobre esse tema, é uma série de ficção, lógico, tá? Uma série nacional, mas ela é produzida pela HBO Max, chama Pico da Neblina. Se assistiu, deixa aí, comenta aí o que achou da série e tal. Eu acho muito legal que ela trata desse tema e é bem parecido com o que aconteceria na realidade, né? As lojas iam ser criadas e tal, mas é uma coisa que fica meio pra gringo ver, né? Tipo assim, o Playboy tem acesso a maconha de qualidade, mas quem tá ali nas camadas mais abaixo da sociedade continua comprando do tráfico. É aquilo, maconha
lavadinha, né? Agora a gente tem o prensadão e tal, mas aí vem a lavadinha, vai pra biqueira. E aí as flores e tudo mais acabam ficando da mesma forma que é hoje, na mão de quem tem grana e tal, quem vai poder ir lá numa loja, no coffee shop e tal, comprar isso. Mas quem não tem acesso financeiro, né? Aí vai continuar usando ainda o bem da biqueira. Aí depois, pico da neblina. E os caras estão querendo legalizar por aí. Eu prefiro que legalize a cocaína. Vai dar psicose aguda. O velho gosta, dá pra... Muito louco, vão fazer muita besteira, vão cometer crimes, vão fazer o diabo. Mas talvez eles não fiquem irreversivelmente lesados. Então, você percebe, eu sei que não é politicamente correto falar uma coisa dessas que eu estou falando aos 70 anos de idade, mas eu estou preocupado com a próxima geração. E alguém tem que falar. O velho falou que ele tá preocupado com a próxima geração e pra ele é mais interessante legalizar a cocaína do que a maconha porque vai mexer com a... Ah, não, né, mano? Sabe o que o usuário de cocaína faz na rua, meu querido? Aí todo o seu doutor aí, psiquiatra aí. Eu não concordo. Da maconha como modelo de negócio e visitar o QG do 12, um canal com mais de 700 mil inscritos direcionado aos usuários de maconha. Bom, nosso canal de maconha, o que a gente quer fazer com esse Canal 12 aí, galera. Segue o 2 lá também, ó. Bem legal o conteúdo deles. Eu já vi. Qualquer hora aí, se vocês quiserem, deixa aí embaixo aí. Até que eu faço um react lá do canal 12. Né? Bem legal. essa placa? Um bong, foi o que a gente pensou. Bom, vamos lá. Eu cagando na... Bom, esse aí foi o segundo episódio do Drauzio de Chava. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aí no meu canal. Deixa o like aí. E tal. Vou trazer o episódio 3 também pra vocês. E vamos continuar com o Drauzio de chavando esse assunto pra gente aí. Quero saber melhor sobre isso. Eu sou um leigo. Eu sou apenas uma opinião. Falando pra ninguém. Certo? Quer fumar, não fuma. Não gosta, só não fica perto de quem tá fumando. Vai embora, sai de perto. Vai andar de roda gigante no parquinho. Certo, galera? Valeu. Vamos pro próximo vídeo, então. Logo menos. Escreve aí. Beijo no coração de vocês.